Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez, resumão do UFC Sérvia, que aconteceu ontem, sabadão. Tô gravando aqui agora amanhã de domingo. Rapaziada, vamos comentar aí sobre o card, acertos, possíveis novos casamentos, o que eu achei do card. Primeiramente, galera, vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever e vamos que vamos começando o nosso vídeo. Rapaziada, achei um card muito legal, né? Os sérvios esgotaram assim todas as vendas em 15 minutos, foi essa a informação que foi passada. E, meu irmão, os caras incendiaram, fizeram muito barulho, sinalizador, fizeram uma festa. O card em si foi insano a nível de entretenimento. Só teve duas lutas indo pra decisão de todas as lutas do card. Inclusive lutas femininas acabando pela via rápida. Logo no primeiro round, foi insano. Achei que o matchmaker fez um trabalho excelente. Foi um card muito bom de se assistir. Falando sobre acertos e erros, cara, a gente errou 3 lutas aqui no nosso vídeo de análise, né? A gente errou o Ludovic Klein, erramos o Denis Buzukja. E no card principal a gente errou o Vlastos Sepo, né? O resto a gente acertou tudo. Teve algumas lutas aqui que na hora que eu gravei não estava aparecendo na análise, que eu vou acabar desconsiderando, tá? Mas, de maneira geral, a gente errou 3, o resto a gente cravou. Vamos que vamos. A primeira luta foi a Stephanie Luciano contra a Marina Spasic. Cara, gostei muito da estreia da Marina Spasic também. Achei que ela tem uma trocação boa. Eu acho que ela começou melhor, inclusive, a luta na trocação. Se achou mais na distância, tanto que ela até termina a luta com mais golpes significativos desferidos. Só que a Stephanie Luciano fez uma luta com muito QI de luta, cara, né? Ela deixou a Spasic, que é mais striker, ganhar confiança. E, pô, na hora que ela se soltou em pé, ficou bem confiante ali. Praticamente ignorou a possível entrada de queda. A Stephanie Luciano consegue um double leg num time perfeito, que a Spasic solta um direto. Botou pra baixo, uma vez que, né, a Spasic virou ali de 4 apoios, a Luciano pegou as costas, botou o gancho e finalizou no mata-leão. Então uma vitória muito boa. Essa eu mandei apenas no grupo VIP, né, cara? Eu não coloquei essa luta no vídeo de análise, eu não lembro porque não estava aparecendo. Não sei se a luta ainda não tinha sido confirmada, enfim. Mas eu peguei a vitória da Stephanie, né? Mas eu não vou considerar porque essa luta não estava no nosso vídeo de análise, tá? Segunda luta, Jovan Leca contra Alexander Popek. Cara, essa luta, eu tinha gravado o vídeo de análise, o Jovan Leca enfrentaria o brasileiro Max Gimenez, né? O Max Gimenez sai da luta com menos de uma semana e o Popek pega essa bronca. Cara, vou te falar, foi uma luta muito fácil assim da gente prever, isso porque o Popek, além dele pegar a luta em cima da hora, com menos de 7 dias de aviso, ele é um cara que sempre lutou de peso meio pesado, e ele lutaria essa luta de peso pesado. Então, meu irmão, na hora da pesagem, ele não bateu nem 100 quilos. Depois que eu vi isso, eu falei, cara, o Jovan Leca, o bichão bateu 119 a 120 e esquece, meu irmão, não vai ter jeito aqui. Eu acho que um cara que sem camp completo, com 20 quilos de diferença, é muita coisa. Então, realmente, o Jovan Leca era uma excelente opção. E a gente pegou ele, né, no grupo. No vídeo de análise, eu desconsiderei essa luta por ser o Max Gimenez, né? Mas a gente pegou o Jovan Leca lá no grupo e, cara, fez o que fez, né? Fez o dever de casa, nocaute no primeiro round, logo nos 2 minutos. Foi um chute ali, um chute semicircular ali na base da costela, insano. Então, pô, nocautaça do Jovan Leca, quero ver mais desse cara. E a terceira luta, cara, eu vou te falar uma das melhores lutas femininas que eu já vi nesse ano. Nina Milosevic contra Hayley Cowan. Vou te falar que a Cowan até deu trabalho inicialmente ali, mas essa Nina Milosevic tem um trabalho de golpes na região do abdômen insano. Ela deu um nocaute basicamente com socos na região do abdômen. Insana. Quero muito ver ela mais. Parece uma craque da trocação. E é isso, cara. 3 minutos e 40 nocaute no primeiro round. Ela fez assim, o dever de casa completo. Eu acho que não é todo dia que a gente vê, né? Luta feminina acabada dessa forma, com essa contundência. Então, muito mérito da Nina Milosevic. A gente acertou essa. Inclusive foi a dupla que eu enviei lá no grupo, né? Junto com o Jovan Leca. Então, até aqui a gente não tem nenhum head, né? A próxima luta é o Matheus Rebek contra o Caio Prepolec. E, cara, que eu tinha falado, né? O Matheus Rebek é um cara que não é o melhor lutador do mundo, o cara que se expõe demais e tal, mas o Prepolec, até aqui o que ele tinha desempenhado no UFC, eram 5 lutas e 5 derrotas, né? E essa foi a sexta. E assim, foi um show de horror essa luta pro Prepolec, isso porque, se vocês forem ver, o Rebek termina a luta com 132 golpes desferidos contra 11 do Prepolec, entendeu? Então foram mais de 120 golpes a mais a favor do Rebek, que ganhou na base da ignorância mesmo, botou pra baixo e botou mão dura. Eu acho que o árbitro até poderia ter interrompido antes, deixou o Prepolec tomar alguns golpes ali a mais, só que é aquela parada, né? Na margem de segurança, na dúvida, você acaba deixando. Então, cara, não teve luta, né? Foi uma luta que um lutador só lutou. Então o Rebek, que era a menor ODD do evento, fez jus, né? A precificação. A gente pegou a vitória do Rebek também, mas não estava pagando tão bem. E o Rebek venceu com muita facilidade. Essa segunda luta, Denis Buzukja contra o Bogdan Grad, eu falei que essa luta eu achava completamente 50-50. E muito dessa luta se passava pelo Buzukja ter, na minha visão, mais qualidade em pé, né?
Só que, cara, o que a gente viu foi o primeiro round que o Bogdanovic amassou o Buzukja, conseguiu quedar muito bem. No segundo, o Buzukja acertou mãos limpas no Bogdanovic, muita contundência, acertou cruzado, acertou direto, tava melhor na trocação. Só que, meu irmão, no segundo round, o Buzukja parece que deu uma cansada, recuou pra grade, tomou um double leg, na hora que foi pro chão, ele já tava com o round ganho, cara. Faltava menos de um minuto pra acabar o segundo round, ele poderia ter sido mais conservador, com mais QI de luta ali, ia pro terceiro, a luta ia ficar 1-1. Mas aí, meu irmão, o cara foi quedado facilmente, parece que deu uma morrida no gás. Em vez de, né, tentar trazer a luta pra trocação, que é onde ele estava melhor, ele, né, se deixou levar pra grade, o Bogdanovic quedou. E aí, meu irmão, pegou um katagatame ali, meio, né, na base da pressão ali, por cima, né, o Bogdanovic ele foi se ajustando e acabou finalizando. Né, mas o Buzukja é aquilo, cara. Essa categoria é muito difícil, né, peso pena. Tem muito cara bom. Inclusive muito brasileiro bom. Zé Delano, o próprio Márcio Chicotô, tem uma leva de cara chegando aí também. Só que, cara, o Buzukja aqui, se ele vier com esse grappling negativo e essa trocação também de guarda baixa, inclusive o Chicotô apagou ele, meu irmão, não dá. Então, pra mim, eu acho que o Buzukja, na minha leitura, já deu o que tinha que dar, cara. Se o que a gente viu dele é isso, pra mim já deu o que tinha que dar. E o Bogdanovic, cara, apesar dele ter ganho, eu acho que o jogo dele escancara muitas falhas, entende? Eu acho que um cara com um pouco mais de QI de luta do que o Buzukja, o Buzukja no segundo round, ele teve muita vantagem na trocação contra o Bogdanovic. Então o Bogdanovic é um cara que depende muito de ter essa queda, né? Eu tava até vendo um histórico, o Bogdanovic quedou todos os seus adversários no UFC, é uma estatística legal de se ter, mas a trocação do Bogdanovic é cheia de buraco, meu irmão. Eu acho que contra o adversário certo a gente vai acabar indo contra ele em algum momento. Contra o Buzukja, cara, nem sei como tá a situação do contrato dele, se vai ser renovado e tal, mas é uma performance que pesa muito contra ele na carreira. Próxima luta, Mark Volodin contra Borislav Nikolic. Cara, aí é mais uma luta que complicou, né? Por quê? Porque o Mark Volodin enfrentaria o Josias Mussassa. Então o Borislav Nikolic pegou essa luta de última hora. Não fez feio, ganhou a luta, ganhou bem por decisão. Mas assim, eu não vou desconsiderar essa luta porque no vídeo de análise o Mark Volodin enfrentaria o Mussassa. Então não faz sentido. Bom, rapaziada, o Nikolic é um cara muito bom e grande para essa categoria dos galos. Eu acho que é um jogo dificílimo pro Volodin, isso porque o Nikolic tem a distância, né? O tanto que ele com o dobro de golpes do Volodin, foi 87 golpes significativos contra 43, mais que o dobro aí. Então o Nikolic meio que ganhou na distância, cara. Eu peguei a vitória dele, né, em meia unidade ali, no VIP, porque no gratuito eu não gosto de pegar lutador que pega a luta em cima da hora, né? A não ser que esteja o caso ali como do Vlasto Cepa, porque foi bem estranha essa luta, cara. O Nikolic, mesmo pegando a luta em cima da hora, ele abriu como favorito. O que eu até concordo, tá? Mas eu achava que o mercado ia pesar menos a mão pelo fato dele não estar em campo completo. Então eu não vou considerar essa luta, porque o adversário original do Mark Volodin era o Josias Mussassa, mas muito mérito aí do Nikolic, essa luta foi muito boa. E aí, próxima luta, Michel Oliveira, o PQD contra o Oban Elliott, né, cara? Aí a estreia do PQD, cara, que amasso, né? Não tem nem o que falar, foi 1 minuto e 49, né? E assim, eu acho que o Oban Elliott não arrumou nada. O Michel PQD, uma vez ali que ele se achou, né, na distância ali, na curta, ele desferiu um jab que quase nocauteia o Oban Elliott, é um knockdown que o Oban Elliott chega a regalar os olhos, assim, de ficar assustado. E aí, já veio todo estrambalhado, tentou um double leg, o PQD faz um sprawl extremamente bem feito. E uma vez que esse sprawl é feito, aí o PQD liquida a fatura, né? Acha um direto ali e termina a combinação por cima ali no ground and pound. Mas, cara, o pro Oban Elliott, a terceira derrota seguida dele complica. Ele não é um cara ruim, mas eu sinto que para essa categoria do 77, não sei se dá pra ver aqui, mas eu acho que olha a diferença física. Tudo bem que o PQD é muito grande, né? Mas é isso, cara. Tem muito cara grande nessa categoria. Carlos Prates, Michael Morales, PQD, agora o Makachev, então o próprio Yangel, cara de mais de 1,90. Então, cara, eu acho que o Oban Elliott, na minha humilde opinião, ele poderia tentar descer, né, de categoria. Não sei se tem carcaça pra isso. Agora, o seu PQD, cara, é isso aí. Pediu o Goff New ou o Jokuani, né, o vencedor da luta. Seria um excelente casamento, principalmente contra o Jokuani. Mas PQD estreou, acho que não poderia ter sido melhor. Mandou muito bem. E a próxima luta, Ludovic Klein, a gente pegou a vitória do PQD, né, só pra fazer o parêntese aí. Fechando o caixa preliminar, a gente teve aqui Ludovic Klein contra Tofik Musaev. E essa luta, cara, eu tinha falado muito pra vocês que essa luta seria uma boa operação pra você levar pra ao vivo, né. Que o Ludovic Klein, pra mim, teria que colocar pra baixo, e o Tofik Musaev, se ficasse em pé, ele levaria vantagem. O que a gente viu, o Ludovic Klein aceitando muita trocação, eu não sei se ele lesionou, e aí é muito mérito do Musaev também, cara, porque se você for ver a luta, quem que era de base de canhoto, cara? Tinha um jogando de base de destro e um de base de canhoto. Eles não estavam de base espelhada, né? Eu acho que o Musaev era o canhoto, salvo engano.
Mas enfim, cara, o Musaev, ele dá um chute por dentro. E, pô, quem treina aí, mano, Thai box, trocação, sabe que esse chute por dentro da perna, ele, meu irmão, ele arregaça. Mas ele não arregaça de doer, ele deixa a perna dormente, né? Dá tipo um choque. Você perde sua base. E, cara, o Ludovic Klein engoliu pelo menos uns 15 desses chutes, de verdade, assim, no primeiro round. Foi muito chute que ele engoliu, de 10 a 15, assim, tranquilo. E ele não trocou a base, continuou tentando o jogo, mas ele perdeu praticamente todas as investidas de queda. Você vê que foram muitas poucas investidas de quedas para um lutador que é grappler igual o Ludovic Klein. E aí ele foi pra trocação. Você ir pra trocação com um cara que tem a envergadura maior que a sua e um cara que é mais strike, o Musaev tem mais de 15 nocautes na sua carreira de MMA profissional, você tá indo na zona de conforto do cara, né? Então eu fico com o Musaev, pra mim, ele ditou o ritmo da luta do início ao final. No segundo round, eu ia virar a favor do Musaev, mas a odd já tava muito baixa, acabou que eu nem consegui virar, tava pagando 1.20, 1.18 ali pro Musaev. Então assim, essa luta, meu posicionamento prelado era Ludovic Klein, né? Eu dei essa deixa, né? Com ao vivo, dependeria de quem fosse imprimir a estratégia, mas muito mérito do Musaev. Essa eu vou te falar, eu achei que o Ludovic Klein ia conseguir botar para baixo, não conseguiu, e o Musaev amassou o Ludovic Klein em pé. Então a gente fecha o card preliminar aqui, a gente acerta Stefano Luciano, mas não vou considerar, porque não estava no nosso vídeo. Acertamos o Jovan Leca, apesar de eu ter enviado no grupo, não vou considerar também, porque o adversário era o Max Ximenes, né? O Popek entrou em cima da hora. A Nina Milosevic foi o nosso primeiro acerto. Matheus Rebete foi o nosso segundo acerto. A gente errou o Denis Buzucha. Essa luta aqui, terceiro, eu não vou considerar também, porque o Marco Volodin enfrentaria o Josias Mussassi, que foi o nosso vídeo que a gente fez de análise. Então não faz sentido considerar. A gente acertou o PQD e a gente errou o Ludovic Klein. Então a gente sai 3 acertos e 2 erros nesse card preliminar. No card principal, a gente estreia com 2 lutas também que a gente acabou não fazendo análise, né, cara? O Milo Janicic contra o Noah Gagnon foi uma luta que foi colocada em cima da hora. Eu coloquei essa luta lá no meu grupo, galera, né? Grupo gratuito e no VIP também, pra não chegar até o final. Bateu com muita tranquilidade. Inclusive, meu irmão, muita luta acabou no primeiro round, né? Esse card, que maravilha. Cara, o que acontece é que praticamente não teve luta, né? Foi 1 minuto e 20 segundos. O Milo Janicic tenta um chute ali um chute circular, né? Um chute na cabeça do Noah Gagnon. Aí, pô, bate no cotovelo, né? Aí é mérito da defesa do cara também. E, cara, quebra o pé. Alguma coisa ali, quebrou algum osso, alguma coisa. O Milo Janicic já perde a base, não consegue sustentar. Aí, uma vez que o Noah Gagnon... e isso eu achei muito respeitoso, porque, assim, o Noah Gagnon, ele poderia, né, ter falado pro Milo Janicic levantar, fazer aquele antijogo, de se afastar e tal. Rolou grappling com ele e ganhou no grappling, cara. Então, realmente, foi uma vitória muito convincente do francês. Ele que vem com a credencial de lutar no Ares, né? O principal evento de MMA da França ali. Então, cara, uma vitória muito convincente. Eu acho que, assim, praticamente não teve uma luta 100%, né? Porque o cara quebra o pé, mas é do jogo. Pode acontecer, poderia ter acontecido com o seu adversário. Então, o francês não teve nada a ver com isso, estreou muito bem, uma vitória muito convincente. Essa aí eu não vou considerar porque não estava no nosso vídeo, tá? Mas a gente colocou lá no grupo para não chegar até o fim. Aí na próxima luta a gente teve Vlasto Sepo contra o Gilbert Urbina. E, cara, foi uma luta que, assim, essa aqui, eu vou te falar, essa aqui eu me ferrei, tá? Tudo que eu esperava dessa luta foi exatamente o contrário. O que o Gilbert Urbina fez, eu esperava que o Vlasto Sepo fizesse. O Urbina vinha de um certo período, assim, de inatividade, a luta acabou em 1 minuto. Mas, assim, cara, eu não sei se o Vlasto Sepo sentiu a estreia, entrou afobado, enfim. Fato é que a gente viu um cara completamente lutando mal pra caramba, meu irmão. Ele entrou pra dar os golpes no Urbina defendeu de guarda fechada e contra-golpeou. Uma vez que a mão entrou, por cima... Ele nocauteou no ground and pound com as cotoveladas. Sei lá, cara, o Vlasto Sepo não lutou, né? Ele veio extremamente afobado. Foi uma luta muito esquisita dele. Geralmente ele faz esse tipo de luta, né? De agressividade, ir pra cima e tal, mas eu não contava com tanta displicência. Você pode soltar golpe e, pô, levantar a guarda, continuar indo pra cima com um mínimo de margem de segurança. Você vê que o cara defendeu, você volta. Entendeu? O Vlasto Sepo ele foi pra cima com tudo, meu irmão. Mas com tudo do nível de tipo assim... não voltar a guarda, não repor a guarda. E o Urbina é um cara que era mais alto que ele, tinha mais envergadura, cheio de buraco, fato. Mas é um cara forte, é um cara que, pô, tem mão pesada. Então, meu amigo, aí o Vlasto Sepo pediu, né? Então, essa luta a gente se ferrou no card principal. Eu, honestamente, era uma luta que eu tava colocando ficha, mas não veio. Então, esse foi o nosso terceiro erro da noite. Foram os 3 erros da noite que a gente teve. Daqui pra frente a gente vai acertar tudo, já adiantando pra vocês, mas essa luta eu vou te falar que eu fiquei até um pouco mal, assim, cara, porque o que o Vlasto Sepo fez, eu imaginaria, foi o que o Urbina fez, cara. Isso eu fiquei, caramba, cara, será que eu posso ter errado nisso e tal? Acredito que sim, mas é aquela coisa que é do jogo, né, galera? O Vlasto Sepo era um estreante, era a sua primeira luta no UFC, e o Urbina já tá no UFC há mais tempo, porque ele não tem mais casca e tal, então sim, eu acredito que isso pese, faz parte do jogo, é o risco.
Vamos que vamos para a próxima luta, Dusko Todorovic contra o Robert Valentim. Cara, excelente entrada que a gente fez, né? Vitória do Robert Valentim. Dusko Todorovic lutou muito mal, principalmente deixando o pescoço. O Valentim quase tinha pegado na guilhotina antes. Enfim, cara, foi um show de luta do Robert Valentim. Grappling, tecnicamente, ele mandou muito bem. Conseguiu as inversões contra o Todorovic, raspou ele. Atacou a guilhotina muito bem, finalizou, boa investida de queda, estava melhor em pé, foi um manual. Acho que pra mim foi uma luta muito completa que demonstrou bem assim que o Robert Valentim estava superior. O do Todorovic, cara, de verdade que eu tinha falado, a vitória, né, se você for pegar as últimas 5 lutas, a única vitória dele foi contra o José Daniel Medina, lutador boliviano. Então, pra mim, não dá, cara. Acho que o Todorovic não tá no nível assim dessa galera, essa categoria tem muito cara bom. Pra mim, não dá pra ele mais, não sei a opinião de vocês, mas o Valentim, excelente exibição, gostei muito da luta dele e vamos ver aí o que pode vir pra ele no futuro. E aí, Alexandar Rakic contra Marcin Tybura, luta de peso pesado, foi a estreia do Rakic de peso meio pesado. Foi uma luta que o Rakic estava muito rápido em comparação ao Tybura, com 40 anos já. O Rakic deu praticamente o triplo de golpes do Tybura, né, nas estatísticas. No terceiro round eu senti que o Rakic deu uma morrida no gás. Inclusive o ato ali interrompeu. Não sei se mudaria o rumo da luta. Mas, cara, eu acho que o Rakic estava muito aflito, porque ele estava muito tempo sem ganhar, cara. Ele estava 5 anos sem vencer uma luta. A última luta dele que ele venceu foi em 2025. Então eu acho que ele fez uma luta bem conservadora, né? Como eu disse, de todo o card, apenas 2 lutas foi para decisão e essa foi uma delas. Mas não foi uma luta entediante, os dois saíram na porrada. O Rakic só estava melhor mesmo. O Tybura lutou bem fechado, assim, e tentando aquela investida, sabe? Quando o cara vai para cima, tenta 3 golpes. Aí o Rakic estava sempre desviando, tirando ele do radiação e chutando muito bem, chutou muito bem as pernas do Tybura. Cara, foi uma luta protocolar, né? Não teve knockdown, enfim, quase finalização, nada do tipo assim, não. Mas foi uma luta que o Rakic foi melhor, parecia um ritmo de sparring, assim. Mas, muito boa a exibição do Rakic. Eu acho que ele vai ser mais útil no peso pesado do que no peso meio pesado. Isso eu digo porque eu acho que o Rakic bateu o teto da categoria do meio pesado ali. Ele ganhou de todo mundo, né, do meio ali, mas quando foi topar com os caras mais duros, né, Kalaev e tudo mais, aí ele acabou perdendo, né, o Prohaska e tal, mas é isso, cara. Perdeu pros caras do mais alto nível da categoria, faz parte, e agora ele vai tentar em outra. Super natural o movimento que ele fez. Então, a próxima luta, Navage Sterling e Ambrovic. Eu tinha pegado, né, a vitória do Navage Sterling, e essa luta me surpreendi, cara. Me surpreendi muito. Eu achava primeiro que essa luta ia chegar pra decisão, tá? Porque o Ambrovic é muito duro, carniceiro, já levou pra decisão vários caras aí, como Poatan, Adesanya, um cara que, o vovô Barovic aí, mesmo com 42 anos, não tava acusando queda de gás, de performance. A gente pegou a vitória do Navage Sterling, pegamos, mas realmente essa luta eu achava que ia pra decisão. Agora, o Navage Sterling é aquilo, né, cara? Ele quase foi nocauteado, tomou um down duro ali, se recuperou muito bem. E, cara, eu acho que o que mais pesa aqui é a idade mesmo, né, cara? O Navage Sterling tava muito mais rápido do que o Barovic. O direto que ele acerta é brutal, assim. Foi um diretaço que o Sterling achou no Barovic. E aí, uma vez que a luta foi pro ground and pound, o Sterling acabou liquidando a fatura. Olha, meu irmão, muito bom. Que jogo consistente desse australiano, hein, velho? Que jogo brabo. Realmente esse australiano tem que tirar o chapéu no meio pesado. Ele e o Carlos Rubig são dois caras que estão chegando duro. O Navage Sterling, ele pediu o Borrachinha ou o Khalil Rountree. Acho que casamento difícil, né, pro Borrachinha e pro Rountree, inclusive. Mas tá aí, cara. O cara tá desempenhando muito bem, tá invicto até aqui no UFC, ganhou todas as suas lutas. O Navage Sterling é um cara que tinha lutado com o Ion Cutelaba, né, poucos meses atrás. Então, meu irmão, o cara pra pegar esse desafio, né, com 2 semanas contra o Barovic e desempenhar o que desempenhou, galera, tem que tirar o chapéu. Mudou bem demais o Navage Sterling. E aqui na luta principal, antes, né, vou deixar meus recados, né, galera. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, vou pedir pra você também entrar no meu grupo gratuito. Por lá, envio várias dicas e bilhetes prontos. E é isso, vamos que vamos. Pra fazer todas as operações, todos os eventos do UFC, tem a Bateu.bet, né, que é a casa que a gente acaba fazendo as operações. O link para você criar sua conta tá aqui na descrição ou nos comentários. E não esquece de me seguir no Instagram, @ofabãotipster, tá? É o mesmo usuário aqui do YouTube, porém tem um O antes. Então, só para recapitular, aqui do card principal, a gente errou, essa luta eu não vou considerar, né? Apesar da gente ter pego o green, dela não ter chegado até o final, eu não coloquei vencedores no vídeo de análise. A gente erra o Vlasto Seco, a gente começa errando o Vlasto Seco, acerta o Robert Valentim, acerta o Rakic, acerta o Navage Sterling e acerta o Urus Medic. Então a gente, no principal, a gente errou uma, acertou 2, acertou 3, acertou 4. A gente sai com 4 acertos e 1 erro do card principal. Então 4-1 com 3-2, né? 4-1 do principal e 3-2 preliminar, a gente sai com 7 acertos e 3 erros. Isso, né, galera? A gente tá falando de quem iria vencer, né? De 10 lutas a gente acertou 7, então aproveitamento é de 70%.
Claro, isso sem considerar rounds, luta ia chegar até o fim ou não, enfim, bingos e múltiplos, a gente tá falando só de quem a gente acreditava que iria vencer, beleza? Urus Magic contra Daniel Rodrigues. Cara, nem tem muito o que falar, né? A luta acabou muito rápido, acabou logo ali no primeiro round. Uma vez que o Urus Magic, o primeiro direto duro que ele acerta o de Rod sente e cai. Eu acho que era uma luta muito previsível, cara, no sentido. Acabou em 30 segundos, tá? Melhor dizendo. O Daniel Rodrigues estava preso, né, meu irmão? Muito difícil, cara. O Urus Magic lutando em casa, caixa principal, vindo de 3 vitórias no primeiro round. Essa foi a quarta, tá? Então não tem muito o que falar aqui não, cara. A vitória do Urus Magic é de muito mérito. É um cara que muita gente, assim, tá colocando, né? Ah, Carlos Prates e tal. Mas, cara, eu acho que ele venceu de muito cara bom. Ganhou do Goff New, ganhou agora do Daniel Rodrigues e tal. Mas, cara, não sei pra top 5 não. Eu acho que ele precisa ainda de se provar contra um cara que tem uma capacidade boa de trocar, mas é bom de grappling. Eu daria agora pro Urus Magic, lá ele, né? Eu colocaria pra lutar com o Urus Magic ou Joaquim Buckley ou Sam Brewer, tá? Que são dois caras que podem trazer dificuldade pra ele em pé, mas que tem um grappling bom. Porque eu acho que se ele sobreviver a eles, aí já tá na hora de colocar ele no top 5 aí, beleza? Talvez uma luta contra o Leon Edwards pode ser que seja legal também. Ou se o Rakhmonov voltar a lutar, já colocar ele contra o Urus Magic. Essa luta de 77 é verdade que essa categoria sempre vai ter luta boa, não tem muito o que inventar. Então é isso, rapaziada. Tamo junto, forte abraço, valeu!